Cada linha no mapa guarda um acordo, de compras secretas de terras a pactos de petróleo feitos em segredo. Foi assim que a América construiu um império, enquanto insistia que era apenas a América fazendo contatos. Antes terminava no rio Mississippi, nervoso ao olhar a água em direção à fronteira espanhola. A jovem república até precisava pedir permissão só para descer com seus barcos até Nova Orleans. Então, tanto faz para a Terra dos Livres, segura atrás do Atlântico. Os Estados Unidos da América assistiam ao drama europeu enquanto Napoleão e a Grã-Bretanha destruíam o continente. Napoleão, porém, precisava de dinheiro. Canhões são caros e impérios mais ainda, então ele olhou para o oeste. Em 1800, ele recuperou a Louisiana da Espanha, pronto para fincar a bandeira francesa de Nova Orleans às Montanhas Rochosas. Mas o destino mudou. 500.000 de escravizados em Saint-Domingue, atual Haiti, pensaram. Porque só europeus teriam o monopólio das revoluções. Liderados por Toussaint Louverture, lutaram e conquistaram a liberdade. Todos gostam de uma história de azarão. O Império Caribenho da França acabou ruindo. Literalmente, sem açúcar, dinheiro ou sonhos de uma América francesa. Mas houve um acordo que tornou tudo possível. Vou explicar os eventos e razões que fizeram da América o império que é hoje. Então, Napoleão cortou suas perdas. Ele vendeu o território da Louisiana para Thomas Jefferson, 828.000 milhas quadradas por 15 milhões, cerca de 370 milhões hoje. Preço de liquidação por metade de um continente. Os Estados Unidos da América dobraram de tamanho de repente e o Mississippi virou a principal via do país. Já não precisava pedir por favor à Espanha. Ironicamente, Jefferson precisou usar o sistema financeiro sofisticado de Alexander Hamilton para isso. O mesmo que ele passou anos criticando, o mesmo sobre o qual Lin-Manuel Miranda fez rap. Os federalistas não ficaram felizes com o acordo, não com o musical da Broadway, mas depois do acordo, eles nunca mais questionaram a Casa Branca. Jefferson fez o maior negócio imobiliário da história americana e saiu impune porque ninguém podia realmente contestá-lo. Simplesmente fazia sentido demais, mas nem toda aquisição de terras parecia tão inteligente no papel. Entra William Seward. Todo mundo achou que o secretário de Estado tinha perdido a cabeça quando comprou o Alasca. Só gelo e neve, basicamente um grande depósito congelado vazio. A Rússia queria se livrar disso, pois após perder na Guerra da Crimeia, precisava mais de dinheiro do que de litoral. Preço: 7,2 milhões, equivalente a 130 milhões hoje. Críticos chamaram de loucura de Seward. A Rússia logo se arrependeu de vender um cubo de gelo que valia milhões de dólares. Apenas 30 anos após a venda no Alasca, garimpeiros encontraram ouro, transformando a terra congelada no selvagem norte e descobrindo que o ouro não era o único tesouro sob o permafrost. Em 1968, os perfuradores acertaram o prêmio. Ouro Negro, um oceano dele, com cerca de 32 bilhões de barris em reserva, a quarta maior do país, e isso sem contar o gás natural. Segundo lugar, perdendo apenas para o Texas. Para um lugar que já foi considerado um erro congelado, o Alasca acabou se tornando uma geladeira muito lucrativa. Hoje, as receitas do petróleo do Alasca fazem aqueles 72 milhões parecerem um erro de digitação. A loucura de Seward virou um dos melhores negócios da história dos Estados Unidos da América, mostrando que nem toda má ideia permanece ruim. Algumas só se gabam após 100 anos, mas não é só questão de dinheiro. A Rússia ainda se arrepende de ter cedido o Alasca. Existem 9 bases militares olhando diretamente através do Estreito de Bering. O Alasca não deu apenas um pedaço gelado de terra aos Estados Unidos da América, deu vantagem, uma arma congelada no tabuleiro de xadrez do Pacífico. Os Estados Unidos conseguiam exibir força global e manter seu território central seguro sob um manto protetor. Esse não foi o único movimento ousado. O país que se libertou de um rei acabou ajudando a destronar outro. Em um paraíso tropical, lá em 1810, o rei Kamehameha I havia feito o impossível. Ele havia unificado as ilhas em um único reino, mas isso veio com certas condições. Apoiadores ocidentais financiaram o sonho e agora queriam retorno. No final do século XIX, a monarquia havaiana estava cercada, em menor número, com menos armas e menos dinheiro, tubarões na água e tubarões em barcos.
Em 1887, uma gangue de ocidentais armados chamada Rifles de Honolulu apareceu. Eles vieram com sorrisos e rifles e fizeram ao rei uma oferta que ele não podia recusar. Chamaram de Constituição da Baioneta, não como apelido, mas aviso. De repente, o poder real sumiu. Barões do açúcar e empresários passaram a administrar as ilhas como uma empresa, porém com clima melhor e surf. 5 anos depois, o grupo se reuniu com nova identidade. O Clube da Anexação parece inofensivo, como um grupo de debate do colégio, exceto que o tema deles era Império. 5 americanos, um britânico e um alemão. Elenco pequeno para um grande golpe. Quando a rainha Liliuokalani tentou recuperar o trono, eles agiram rápido. Agora eles eram o comitê de segurança, parece tranquilizador. Mas aí você percebe de quem era a segurança que eles estavam falando. Chamaram 162 marinheiros dos Estados Unidos da América para proteção. Em 17 de janeiro de 1893, tudo terminou antes de alguém começar a suar. Rápido, sem sangue e eficiente. Um golpe executado com a precisão de uma fusão empresarial. Levou até 1898 para os Estados Unidos finalmente admitirem que tinham um problema de império e que gostavam disso. O presidente Grover Cleveland discordava da anexação do Havaí e chegou a repreender o golpe como um pai desapontado. Não estou bravo, só não é constitucional. Mas o sucessor dele era como aquele tio legal, sempre atrasado, que ignora regras e compra fogos para as crianças. Nesse mesmo ano, a Guerra Hispano-Americana começou de repente e os Estados Unidos não eram só um país, eram um concorrente. O Império Espanhol agia como um youtuber atrás de curtidas, enquanto os Estados Unidos da América surgiam como o Senhor Fera. Maior, com mais orçamento, mais barulhento e com tendências sociopatas, falando em youtubers. Se você está gostando dessas análises aprofundadas de mapas, não esqueça de se inscrever no canal. É o que impede minha bússola interna de girar descontrolada. Os Estados Unidos passaram a acumular territórios como cartas de Pokémon. Cuba, Porto Rico, Filipinas, Guam. Tem que pegar todos. Edição Império. A Guerra Hispano-Americana foi mais importante do que apenas os territórios que deu para a América. No caos, surgiu Theodore Roosevelt, cavaleiro rústico, soldado, showman, 100% bigode, uma guerra, um cavalo, celebridade instantânea. Quem precisa de TikTok? Seus inimigos tentaram enterrá-lo na política. Governador de Nova York, depois vice-presidente. Jeito perfeito de mantê-lo ocupado e longe do poder de verdade. Até que McKinley foi baleado. De repente, aquele que eles não controlavam estava no Salão Oval. Roosevelt sempre olhou para fora, foi sempre assim. A França tentou abrir um canal no Panamá e quase se perdeu na lama. Roosevelt viu a confusão e refletiu. Desafio aceito. Um atalho entre oceanos, uma dobradiça para o comércio mundial, um monumento à força de vontade americana, uma picada de mosquito de cada vez. Na época, navios entre Atlântico e Pacífico precisavam contornar toda a América do Sul. Uma viagem de 14 mil milhas ao redor do Cabo Horn. Tinha muitas tempestades, motins, miséria e era cara. Era como a Amazon tentando entregar um pacote durante um furacão. Roosevelt queria mudar isso. Queria enfrentar a natureza e nocauteá-la. No começo, parecia possível. Em 1903, Roosevelt fez um acordo com a Colômbia, então controladora do Panamá, mas o Congresso colombiano ficou ganancioso. Faltaram zeros nas letras miúdas, então cancelaram o acordo e o sonho do canal de Roosevelt, por hora. Roosevelt não aceitava um não quando a Colômbia rejeitou o acordo do canal. Ele não ficou com pena de si mesmo, estalou os dedos. Esse era o homem que boxeava na Casa Branca, lutava com repórteres por diversão e via diplomacia como falar suavemente com uma marinha à disposição. Então ele resolveu tomar as rédeas da situação. Ele enviou navios de guerra dos Estados Unidos da América para observar a independência do Panamá, que coincidiu com a chegada dos navios. Por coincidência, no fim de 1903, Roosevelt já não falava com a Colômbia. Ele estava conversando com Felipe Navarilla, um engenheiro francês do projeto fracassado do canal, que de alguma forma agora estava representando o Panamá, um país em que ele nem morava. Quais são as chances? Eles fecharam um acordo digno de um corretor de imóveis. O Panamá ganhou 10 milhões e uma mesada anual. Os Estados Unidos conseguiram o controle permanente de uma zona do canal com 16 quilômetros de largura,
Nada mal para uma revolução que durou menos tempo do que um voo moderno de Miami para a cidade do Panamá, aquela 14 mil milhas agora, 5 mil milhas. O mundo ficou menor, a América ficou maior e a geografia levou um soco na cara. Hoje, o Canal do Panamá responde por cerca de 6% do comércio marítimo mundial e quase metade do tráfego de contêineres dos Estados Unidos da América. Ele transformou o mapa do mundo em um atalho e deu aos Estados Unidos um código de trapaça para a estratégia. A Marinha passou a cruzar os oceanos em dias, não mais semanas. Roosevelt considerou o canal sua maior vitória na política externa e poucos perguntaram o que Colômbia ou Panamá pensavam. Superpotências não pedem permissão, apenas redesenham o mapa. Os Estados Unidos haviam oficialmente entrado para o clube e o canal era seu cartão de membro. A zona do canal acabou voltando para o Panamá. A influência dos Estados Unidos da América nunca sumiu. A Marinha Americana continua lá, como um ex que não segue em frente. O canal não só mudou a geografia, mas também o poder, dando aos Estados Unidos uma nova arma, o dólar. William Howard Taft sucedeu Roosevelt em 1909. Saiu um bigode e entrou outro. A diplomacia das canhoneiras foi substituída pela do dólar, empréstimos e acordos comerciais em vez de encouraçados. Menos explosão, mais banco, com o secretário de Estado Philander C. Knox, um nome que soa tanto rico quanto culpado. Taft priorizou essa estratégia de colocar o dinheiro em primeiro lugar no Caribe, América Latina e China. Roosevelt já havia testado isso antes. Na República Dominicana, trocou empréstimos pelo controle da alfândega. Basicamente, cobradores de dívidas com bandeiras. Taft não apenas copiou a jogada, ele a ampliou. Depois, na Nicarágua, ele tirou o ditador José Santos Zelaya como quem limpa espaço no banco imobiliário. O Congresso protestou, Taft ignorou, assinou uma ordem executiva e, com a democracia suspensa, resolveu o problema. Mas na China, o plano fracassou. Era grande demais, muito dividido, muitos impérios disputando espaço à mesa. Estados Unidos da América tentaram influenciar, mas a China recusou ofertas. Tudo isso ainda prejudicou as relações com o Japão. Felizmente, nada de ruim aconteceu lá. Taft, felizmente, não viveu para ver isso. Ele acreditava que o dinheiro compraria paz e que estabilidade financeira traria estabilidade política. Ele preferia apertar as mãos a brigar. Seu antecessor, nem tanto. Roosevelt gostava de conflitos. Armas abriam portas, mas dólares as mantinham abertas. 30 anos depois, a lógica saiu dos navios de guerra e passou para as planilhas financeiras, como veremos. Voltando a Roosevelt, após lidar com Colômbia e Panamá, sua grande disputa ocorreu nos Estados Unidos da América contra um homem que transformou o capitalismo em esporte de contato. John D. Rockefeller era rico, absurdamente rico, tudo graças ao boom industrial dos Estados Unidos. Mas não era só o petróleo que impulsionava seu império, eram também os papéis, os favores, as salas cheias de fumaça. O modelo de negócios dele não era um produto melhor por um preço melhor, era massacre. No final de 1871, nasceu a Salt Improvement Company. Nome esquecível, propósito terrível, um pacto secreto entre o grande petróleo e a grande ferrovia. Da noite para o dia, Rockefeller virou um verdadeiro devorador. Ele comprou uma refinaria atrás da outra. Em 1900, ele não apenas comandava a indústria do petróleo, ele era a própria indústria do petróleo. Em 1906, o Departamento de Justiça de Roosevelt processou a Standard Oil, chamando-a de monopólio ilegal. O julgamento se arrastou por anos porque Rockefeller continuava fugindo das intimações como se fosse alérgico a elas. Mas com o veredito, a Standard Oil não morreu, apenas ressurgiu. Menor, mais ágil e mais rica do que antes da justiça ser feita. Supostamente isso porque Rockefeller ficou mais rico. A empresa quebrada se dividiu em partes com nomes conhecidos. ExxonMobil, Chevron e JD tinha ações em todas elas. Quando os carros dominaram a América, Rockefeller não estava arruinado. Ele, sentado numa cadeira de couro, via seu império destruído abastecer carros por toda a América, girando o bigode como um vilão de desenho animado. Na Primeira Guerra Mundial, Washington percebeu que guerras dependem de petróleo. Legisladores temiam quanto tempo duraria o suprimento dos Estados Unidos da América. Os tanques estavam cheios, mas o futuro operava só nos vapores.
Por sorte, os Estados Unidos tinham influência, tinham ajudado a vencer a guerra, e a Grã-Bretanha e a França deviam muito a eles, então a América cobrou a conta. A Europa queria manter os campos de petróleo do mundo trancados como um clube privado. Os Estados Unidos arrombaram a porta e chamaram isso de política de portas abertas. Democracia para nós é perfurar onde quisermos. Tudo começou no Iraque, quando empresas americanas se infiltraram ao lado de parceiras britânicas e francesas. Em 1928, a Standard Oil da Califórnia encontrou petróleo no Bahrein. 5 anos depois, a Texaco da Arábia Saudita se uniu. Logo, empresas dos Estados Unidos da América e Reino Unido dividiam a América Latina como um grande banquete de negócios. Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não estavam apenas nadando em petróleo, estavam mergulhando nele como o tio Patinhas. A Alemanha invadiu a Rússia por recursos e o Japão atacou os Estados Unidos da América após perder 90% do seu suprimento americano. O Manual de Monopólio de Rockefeller virou referência mundial e orientava a política externa dos Estados Unidos da América. Dessa vez, o prêmio não era só o petróleo, mas o próprio mundo. Você já ouviu o termo República das Bananas? Não falo da loja de roupas, mas do real significado. Tudo começou com uma empresa de bananas de verdade. Sério, a Companhia de Frutas Unidas não apenas vendia frutas, ela construiu um império com isso. Ferrovias, portos e linhas de telégrafo transformaram metade da América Central em sua cadeia de suprimentos. Não era mais agricultura, era comandar países. As plantações tinham bandeiras, nada mais oficial, e seus tentáculos chegavam a Washington. John Foster Dulles, que depois foi secretário de Estado, era advogado da empresa. Alan Dulles, futuro diretor da CIA, integrava o conselho da empresa. 2 irmãos, 2 setores do governo. As nomeações vieram em um momento conveniente. A Guatemala elegeu em 1951 Jacobo Arbenz, presidente educado, progressista e popular. No ano seguinte, ele assinou uma lei redistribuindo terras ociosas, 224 acres por família. Os pobres adoraram, a United Fruit não. A empresa tinha tanta terra ociosa que poderia criar um código postal próprio. De repente, Arbenz deixou de ser só um reformista e virou comunista, estilo Moscou na selva. Washington entrou em pânico, ou fingiu, quando a reforma agrária da Guatemala ameaçou a United Fruit. A empresa não entrou em pânico, ela fez uma ligação direta para Washington. Em 1954, forças apoiadas pelos Estados Unidos da América invadiram, e o presidente Arbenz foi deposto. A United Fruit ficou com as terras, e a Guatemala teve uma guerra civil de décadas. O golpe veio com o anticomunismo de sempre, mas o verdadeiro crime de Arbenz foi tentar modernizar o país sem aval dos Estados Unidos da América. A United Fruit funcionava como algo de um delírio cyberpunk. Tropas corporativas na selva, executivos em Washington e propaganda girando mais rápido que ventilador em julho. Desenvolvimento do progresso. Era um império com ótimo marketing, uma empresa privada guiando a política externa de um escritório discreto, sem uniformes, sem bandeiras, apenas papel timbrado, e a marca ainda existe até hoje. Ela só trocou de figurino algumas vezes. United Fruit virou United Brands nos anos 70, depois Chiquita nos anos 80. Aquele adesivo azul e amarelo na sua banana é história, sorrindo para você de nada pelo golpe. Mas os Estados Unidos da América nem sempre precisam de golpes. Às vezes, eles só mandam uma fatura. Mesmo com quase 38 trilhões em dívidas e elevando seu limite de empréstimo, como faço com meu cartão de crédito, a América nunca declarou falência. Ela criou as regras da economia global e assinou no topo. Simples, não é? Bretton Woods, um resort de montanha em New Hampshire, tornou o dólar o padrão mundial. Foi lá que, em 1944, o futuro do dinheiro foi decidido entre cafés e exaustão. O objetivo era impedir outra Grande Depressão. O problema era que ninguém concordava sobre como fazer isso. 2 homens se enfrentaram de um lado. John Maynard Keynes, astro da economia britânica, isso existe? Keynes ainda acreditava na influência do império. Saiu. Por outro lado, os americanos, que já haviam colocado o mundo de joelhos com suas linhas de produção e títulos de guerra, Keynes propôs algo ousado. Um banco central global chamado União de Compensação, com sua própria moeda neutra, o banqueiro Cathie.
Cada nação poderia tomar empréstimos dentro de limites, e os excedentes seriam reciclados. O equilíbrio era sonho, a estabilidade objetivo. Considere isso como socialismo para o comércio, sofisticado, matemático e britânico. O plano americano era mais simples e restrito, ao menos no papel, sustentado pelo ouro e moedas nacionais. Diga de forma educada, confie em nós, e não se preocupe com letras miúdas. Mas Bretton Woods não foi uma negociação, foi um teatro. Os Estados Unidos não entraram para debater com o Império Britânico, entraram para tomá-lo de volta. Os Estados Unidos produziam o dobro de aviões e 7 vezes mais navios que a Grã-Bretanha, sendo tudo financiado pelos britânicos. No crédito americano, a dívida deles era o dobro do tamanho de toda a sua economia, devendo para as mesmas pessoas. Sorrindo do outro lado da mesa, a Grã-Bretanha estava estourando o limite do seu cartão de crédito na loja dos Estados Unidos. Para reforçar isso, tropas dos Estados Unidos estavam agora nas colônias britânicas para garantir a segurança. O Império ainda hasteava a Union Jack, mas Washington tinha as chaves e os Estados Unidos ficaram com o ouro. Keynes ganhou algumas rodadas em Bretton Woods, mas Harry Dexter White, do Tesouro dos Estados Unidos da América, ficou com o troféu. Em 1945, a versão dele se tornou realidade. As moedas dos países membros do Fundo Monetário Internacional ficariam dentro de 1% do dólar americano, e o próprio dólar estava atrelado ao ouro a 35 dólares por onça. Nem a libra, nem o banqueiro sonhador de Keynes. O dólar, o novo padrão de medida para o planeta, que deu a Washington algo melhor do que a influência de um império. Com o dólar como referência mundial, a América podia reconstruir a Europa, financiar aliados e comprar influência em larga escala. Era a diplomacia do dólar. 20 mesmo estilo, menos canhoneiras. Mas então, em 1971, Nixon quebrou a régua de ouro ao meio. Ele acabou com a conversibilidade do dólar. Todo o sistema deveria ter desmoronado, mas não desmoronou? Nixon tinha um plano reserva, um que funcionava à base de petróleo e pura confiança americana. Os Estados Unidos já tinham praticado esse tipo de controle à moda antiga. Em 1953, a CIA e o Military Intelligence, 6 britânicos, ajudaram a derrubar o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh. Depois que ele nacionalizou o petróleo ocidental, o Shah voltou e o acesso dos Estados Unidos da América ao petróleo permaneceu seguro. Em 1971, essa lógica se globalizou. O ouro saiu e o petróleo entrou. O dólar agora seria lastreado por barris em vez de ouro, o petrodólar, um nome muito melhor do que o do banqueiro. O sistema era tão poderoso que transformou a própria energia em moeda americana, e o mundo nunca parou de pagar a conta. O petrodólar cresceu sem muita resistência. Difícil resistir quando você está quebrado. Nos anos 1970, a Europa ainda resolvia a bagunça de 30 anos antes para reconstruir aliados e conter o comunismo. Washington lançou o Plano Marshall, 133 bilhões, cerca de 150 bilhões hoje, para impulsionar a recuperação da Europa. Não foi caridade, foi um adiantamento. 16 nações receberam ajuda planejada para torná-las clientes fiéis. A liberdade veio com crédito na loja, depois veio a OTAN, ligando a segurança da Europa Ocidental aos Estados Unidos da América como uma conta bancária compartilhada. O artigo 5 prometia defesa. O artigo 2 sussurrava coordenação econômica, redigido pelo Canadá, claro, mas escrito em um americano fluente. Nas entrelinhas dizia: mantenham suas economias como as nossas. A estabilidade financeira da Europa agora estava diretamente ligada à economia dos Estados Unidos. E Washington controlava a senha do Wi-Fi. A OTAN era mais que escudo, era um shopping center. Após a Segunda Guerra Mundial destruir as fábricas europeias, os Estados Unidos surgiram com estoques cheios de equipamentos militares. O Walmart das armas. Compre agora, reconstrua depois, e a promoção nunca realmente acabou. Entre 2022 e 2023, 63% dos contratos de defesa da União Europeia foram para empresas dos Estados Unidos da América. Quase 2/3 dos gastos em segurança da Europa retornam ao outro lado do Atlântico. Primeira classe. E o grande plano de diversificação é diminuir isso para 50% como se fosse independência. A OTAN é mais que uma aliança, é uma esteira transportadora. Euros entram, dólares saem e mísseis no meio. Um sistema equilibrado.
se você mora em Washington. Os Estados Unidos mantêm pelo menos 128 bases militares em 49 países. Parece um império, mas não é. Bem, pelo menos oficialmente. Não são conquistas, são parcerias. Os países anfitriões convidam as tropas, alguns até bancam os custos. O Japão gasta cerca de 86 bilhões a cada 5 anos, cobrindo 75% do custo para manter mais soldados dos Estados Unidos da América do que qualquer outro país. O aluguel vence, bandeiras inclusas, mas as bases podem ser complicadas. Tanques não são discretos, então Washington aprendeu a projetar poder de uma forma diferente. Menos botas, mais cultura de outdoors. Hollywood se tornou o motor do soft power americano. Edison fez a câmera, a Califórnia criou o império. Cineastas deixaram a costa leste devido às taxas de patente de Edison. Então veio a maior reviravolta da história do cinema. Hitler expulsou artistas judeus da próspera indústria cinematográfica da Alemanha, uma das melhores do mundo. Eles fugiram para a América, os nazistas perderam seus cineastas e, eventualmente, a guerra. A partir daí, Hollywood não apenas fazia filmes, ela criava lendas. Todos os 50 filmes de maior bilheteria são de estúdios dos Estados Unidos da América em 2024. As produções americanas somaram 695 do faturamento mundial das bilheterias, abaixo dos 856 de 2014, mas ainda é o suficiente para fazer Liberdade parecer uma franquia. Até o streaming, que revoluciona tudo, é americano. O meio mudou a mensagem, não mudou? A bandeira dos Estados Unidos ainda trêmula, agora em 4K. A Netflix agora tem mais de 301 milhões de assinantes no mundo todo. Claro, tem muito conteúdo japonês e sul-coreano, mas não se engane, ainda é uma exportação americana, só que com legendas. Sem cinemas, salas ou estar, só celular. O imperialismo cultural se mantém com celulares que, no fundo, continuam americanos. Cerca de 1,4 bilhão de pessoas usam iPhones. Isso é uma em cada 5 pessoas vivendo no ecossistema da Apple. Os outros 3,6 bilhões usam Android, sistema do Google, sediado na Califórnia. Até celulares Samsung rodam código americano. O império opera com atualizações e às vezes até sobrecarrega o Google, que controla 90% do tráfego global de buscas. Google virou verbo porque procure parecia demorar muito. De Tóquio a Paris, até São Paulo, o planeta agora procura as coisas em inglês. Cada busca, cada curiosidade, cada pânico de madrugada, tudo passando pelos mesmos servidores no Vale do Silício. A China coleta mais dados, agindo como um segurança de boate, barulhenta, agressiva e conferindo identidades. Os Estados Unidos fazem isso como um mordomo, educado, silencioso e já segurando seu celular em uma bandeja de prata. É um império da conveniência, sem armas, sem discursos, só um pop-up dizendo aceite todos os cookies e de alguma forma a gente sempre aceita. Nos Estados Unidos, são as empresas privadas que fazem a espionagem, a coleta de dados, o que dá a Washington uma negação plausível. Nós não estamos te vigiando. Nossos parceiros são empresas como o Google, que constroem sistemas de nuvem para o Pentágono e treinam inteligência artificial para uso militar. O Vale do Silício terceiriza serviços para o Império. A linha entre governo e empresas não está borrada, mas sim terceirizada. Durante a Guerra Fria, ciência e paranoia se uniram em um mesmo propósito. As décadas de 1950 e 1960 viraram uma disputa tecnológica. Capitalismo versus comunismo, só que com foguetes, não árbitros. Os soviéticos saíram na frente em 1957 com o Sputnik, uma esfera metálica que deixou os americanos em choque. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço foi criada do nada, e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ligou para a IBM com um pedido: um computador que coubesse em uma nave espacial. A IBM disse que era impossível. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço deu a eles 26 milhões e, de repente, o impossível se tornou possível. Eles conseguiram uma máquina de 27 quilos para os foguetes Gemini e funcionou. Gemini levou ao Apollo, que levou à Lua. Um pequeno passo para um homem, um grande contrato para a IBM. Mas o verdadeiro salto para a Lua veio depois que os minicomputadores construídos para o espaço se tornaram as sementes da dominação tecnológica americana. Apple, Microsoft e Intel
surgiram da corrida financiada pelo governo para superar os soviéticos em tecnologia. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficou com a propaganda, a América com os lançamentos de produtos. A Guerra Fria não terminou apenas com desfiles de vitória, ela terminou com sistemas operacionais, a foice e o martelo sumiram e o logo da Apple apareceu na inicialização. A América nunca precisou se chamar império, os recibos contavam a história. Da Louisiana ao Vale do Silício, a conquista veio com contratos e todos assinaram. Obrigado por acompanhar hoje, espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais conteúdos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado e até a próxima no Matpack.